Todos, boa noite a todas, 19h31. Vamos nos lembrar, se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu vou bem, graças a Deus. Na correria danada, voltei a fazer atividade física. E aí, já viu, né? Tudo complica. Mas é bom que as coisas compliquem, porque é sinal que a gente está avançando, né? Amanhã é dia 22 de julho. Então amanhã é um dia muito especial para mim, porque é dia de Santa Maria Madalena. E Maria de Madalena, Maria de Magdala, é uma das minhas santas de devoção, né? É até interessante a gente pensar nisso, porque, de certa forma, Maria de Madalena está naquela categoria que eu falei para vocês, né, recentemente. Se você perguntar para uma pessoa, ela não vai poder te dizer que Maria Madalena fez esse milagre, aquele milagre ou aquele outro milagre. A pessoa não vai te falar um grande milagre de Maria de Madalena, né? Provavelmente você não sabe, nunca ouviu falar de um milagre dela, né? Mas isso não quer dizer que ela não tem atividade importante. Já pensou nisso? Que coisa interessante, né? Como a gente não realiza isso, né? Mas vamos em frente, né? Vamos tocando adiante essas coisas, né? Tá quase na hora da gente começar. E o evangelho de hoje é um evangelho muito interessante. É um evangelho até muito simples, mas que eu acho que tem um significado muito especial, né? Então, a gente daqui a pouco vai começar ele. Ai, ai. Quase na hora. Vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Hã? Pessoal, o Luizinho Literal está tendo aqui um desespero, ele está entrando quase numa crise convulsiva, ele está nervosíssimo. Porque ele está perturbado se Jesus tinha irmão ou não tinha irmão e não sei o que, não sei como. E sabe, pessoal, esse é o problema dessa
dessa coisa tão insistente que as pessoas têm de ler a Bíblia de forma literal, né? O Luizinho literal é um daqueles que com frequência viram para mim e falam assim: está na Bíblia, isso está escrito na Bíblia. E o problema não é se está escrito na Bíblia ou não. O problema é que se você começa a ler essas coisas de uma forma acrítica, você vai passar aperto na sua vida, né? E aí a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que, sinceramente, esse debate para mim é absolutamente estéril. É absolutamente sem sentido. Tá? Eu não dou a mínima importância para isso. Mas para algumas pessoas isso é de um valor inestimável. E aí eu sou obrigado a lembrar as pessoas que as palavras são traduzidas. E que às vezes é complicado a tradução, porque, como eu direi de forma delicada, porque, na verdade, quando você traduz, você às vezes cai em problemas absolutos. Então, esse é um exemplo desses. É a mesma coisa que a relação entre Abraão e Ló. Horas Ló é sobrinho de Abraão, horas Ló é primo de Abraão. Afinal de contas, ele é primo ou é sobrinho? Provavelmente é sobrinho. Por quê? Porque ele era mais novo que Abraão. E bem mais novo. É a mesma coisa que o anjo diz a Maria, né? Isabel, tua parenta. Né? Oi, Gracinha. Boa noite, paz e bem. Então, assim, Isabel era parenta de Maria. Provavelmente tia. Por que eu digo provavelmente? Porque Isabel era bem mais velha que Maria. É verdade que tem famílias grandes, mas acho que é mais provável ser uma tia do que uma prima. Não era uma irmã. E por que eu estou falando isso? Porque parentescos como primos, tios, sobrinhos, não existiam na época de Jesus. Aliás, eles existiam, mas eles não tinham nomes. Eles eram designados por uma palavra geral de parente. Aliás, várias e várias culturas orientais ainda têm esse tipo de coisa. Por exemplo, na África, não existe tia, nem tio, né? A tia é mãe. E ela tem o nome referenciado pela mãe da pessoa. Então, uma tia minha, que seja mais nova que a minha mãe, seria mãe nova. E uma tia minha que fosse mais velha que a minha mãe, seria mãe velha. Né? É interessante porque em algumas culturas africanas, novo é leque e filho é mo. Então, um sobrinho novo, um sobrinho da sua irmã mais nova, seria moleque, filho novo. E a palavra moleque existe na língua portuguesa. É interessante isso. Então, assim, não
percam tempo discutindo se era o irmão ou se era a irmã de Jesus, porque isso não tem a mínima importância. Sinceramente, é uma discussão absolutamente estéril e que só pode ser feita por aqueles que querem semear a divisão no corpo místico de Cristo. Né? Eu falo que eu não tenho problema nenhum. Se o meu irmão Batista quer achar que Jesus tinha um punhado de irmãos e irmãs, tudo bem, desde que ele siga Jesus, eu estou tranquilo com isso, eu não vou me esquentar com pouca coisa. Sabe, a gente que se dedica ao movimento ecumênico sabe que o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Entendam bem, é Juiz de Moraes, mas boa noite, paz e bem, Juiz de Moraes. Vamos em frente e vamos interpretar a beleza desse evangelho. Olha só. Jesus está falando e alguns parentes de Jesus chegam. Da época. Que um mestre, que um rabino, que um profeta parasse de ensinar para falar com a sua família. Era algo absolutamente corriqueiro naquela hora. Se você fosse, sei lá, o pregador daquele momento e chegasse a sua família do lado de fora, olha, sua família está do lado de fora, vamos parar aqui um pouquinho que eu vou lá ver minha mãe. Ninguém ia reclamar, ninguém ia se achar menosprezado, ninguém ia se sentir preterido ou coisa do gênero. Na verdade, a maior parte esperaria tranquilo. Vamos esperar um pouco, né? O mestre vai lá conversar com a mãe dele, com os parentes dele. Olha que mestre bom, né? Mas Jesus, ele aproveita um momento simples para dar um ensinamento extremamente profundo. Tão profundo que a maior parte das pessoas prefere ignorar, prefere esconder, prefere varrer para baixo do tapete, porque se tiver que levar a sério, vai ser doloroso demais para eles, né? E qual é o ensinamento? Se você pega a primeira leitura, você pega a leitura de Miqueias, e Miqueias fala sobre o povo cuidado por Deus, pelo povo protegido por Deus, pelo povo que Deus cuidou. E num dado momento, fica claro que ele fala do resto do povo. E aqui a gente tem que pensar do que a gente está falando. Porque senão a gente acaba ignorando a riqueza do que tem na palavra de Deus. Então, por exemplo, todo mundo acha que hebreu é um termo lindo, maravilhoso. Não é. Hebreu é um termo de xenofobia. Hebreu é um termo de intolerância. Hebreu era o povo do outro lado do rio, normalmente falando. Abraão é chamado de hebreu, porque Abraão provavelmente veio da Suméria e veio para a Palestina. E aqui criou o primeiro povo. Né? Abraão, Isaac e Jacó. Estão lembrados? Beleza. Esse povo foi levado em parte para o Egito. O clã de Jacó, a tribo de Jacó, o povo ali em volta de Jacó foi para o Egito.
Um pouco mais, um pouco menos, mas foi. O resto ficou. Foram escravizados da forma mais bárbara, mais absurda, mais cruel que você puder pensar, né? E aí eles sofrem a opressão. E Deus vem de novo. Deus veio primeiro, moveu Abraão para protegê-lo da opressão, da xenofobia. Se move de novo, né? Protegendo o povo escravizado do Egito. Ele liberta o povo oprimido do Egito e traz esse povo de volta a Israel. E lembrando que a região geográfica sempre teve gente. Quando Abraão chegou, já havia gente aqui. Quando os judeus voltaram do Egito, já havia gente na Palestina. A Palestina nunca foi uma terra desabitada. E ela foi novamente invadida várias e várias vezes. E durante essas várias e várias vezes, uma pequena parte de pessoas desprezadas, abandonadas, largadas de lado, que sofriam todo tipo de abuso, opressão e violência, como, por exemplo, a população indígena brasileira, né? Nós temos várias crises humanitárias em relação aos nossos indígenas, os Guarani Kaiowá, se eu não me engano é assim que fala, quem dera que o Padre Hermes estivesse aqui para me socorrer, né? Os nossos irmãos Yanomami. Melhorou? Melhorou, mas tem que melhorar ainda muito mais. Bernardo, você está falando de política. Ih, meu Deus do céu, o Guinho Inquisidor já está nervoso aqui. O Guinho, eu vou falar de defesa da vida. Eu vou falar de proteção de povos oprimidos, de pessoas que estão com suas vidas e suas dignidades ameaçadas o resto da minha existência. Porque se eu não fizer isso, eu não sou seguidor de Jesus. Se eu não levantar a minha voz para proteger a vida, a dignidade, para anunciar a justiça social e a libertação de todos os povos, de todas as opressões, eu não sou seguidor de Jesus. Não dá. Não dá para passar pano nisso. É por isso que eu estou fazendo essa fala. Porque o CIMI está pedindo que nós lembremos dos nossos irmãos indígenas. E mesmo eu tendo apenas uma proximidade por apreciação, eu me comprometo com o CIMI. Tá? Mas esses povos perseguidos, eles sempre estiveram cuidados por Deus. Ao ponto de nós dizermos que o povo de Deus é a sua igreja, é o seu corpo místico, onde Jesus é a cabeça. Mas Jesus, naquele dia, ele aproveitou e deu uma indireta. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nós que seguimos Jesus, somos mais do que um povo. Somos mais do que uma igreja. Somos mais que uma comunidade de fé. Nós somos uma família. Todo e qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, a qualquer época, que me disser que segue Jesus, é meu irmão, é minha irmã. E se ele chama Deus de Alá,
é meu irmão, porque é o mesmo Deus. Se ele diz, o nome de Deus não pode ser pronunciado, mas aqui está o tetragrama sagrado, ele é meu irmão, é minha irmã. E se algum irmão nórdico, celta, sei lá, shintoísta, se algum irmão da teologia indígena acredita em um único Deus, criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, ele é meu irmão, ela é minha irmã. Nós somos uma única grande família. E essa deveria ser a nossa realidade. Hoje o Papa Leão XIV fez um Twitter dizendo que não é a bomba atômica que protege, que promove a paz, e sim o desarmamento. E para mim é um profundo horror. Pessoas que se dizem cristãs o atacam. O atacam porque defendem um político do hemisfério norte. Atacam porque consideram que defender a paz é ser infantil. Alegam que na rebelião divina Deus criou a arma mais poderosa, o arcanjo Miguel. E sabe, até me dói, porque isso é de uma pobreza teológica e bíblica extrema. Porque o anjo Miguel não foi criado por conta da rebelião divina. Ele já tinha sido criado. E a bem da verdade, os anjos que fizeram a rebelião também foram criados por Deus. E sabe, o pior de tudo é que Miguel nunca ergueu uma espada. Miguel nunca fez um ato violento. Quem acha que houve uma batalha com soco, golpe de lança, espada, escudo, coitado, está tão enganado que é até difícil. Sabe, eu fico consternado. Eu não vou dizer que eu sinto pena, porque fica parecendo que eu estou humilhando a pessoa. Né? Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. A grande rebelião divina foi enfrentada com a palavra de Deus. Né? Foi enfrentada com a palavra de amor, de carinho, a palavra de libertação, a palavra de paz. Nada destrói mais a violência do que o amor. Nada destrói mais a condenação do que a misericórdia. Nada é mais efetivo contra a guerra do que a paz. E aqui é o chave. Não basta você dizer que Jesus é Deus. Não basta dizer que Jesus é o Senhor da sua vida. Não basta bater no peito e se dizer cristão. Ou ajoelhar durante 1 hora no meio da madrugada para fazer uma oração. Me desculpa. Nada disso é importante. Ou melhor dizendo, nada disso é essencial. Tudo isso é importante. É importante porque isso te ajuda a seguir em frente. Te dá força. Mas o essencial, Jesus deixa muito claro. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O que nos une, o que nos torna uma só família em Jesus. Não é bater no peito e se dizer cristão, não é falar que Jesus é o Senhor da minha vida.
Não é dizer que Jesus é Deus soberano. Não. É viver a vida que Jesus te ensinou a viver. É agir conforme Deus nos ensinou a agir. É exercer a justiça através da misericórdia. É praticar a inclusão radical, o perdão sem limite, sem fronteira, o compromisso além do exigido. É muito bonito no documento de Paulo VI, que fala sobre a missão dos leigos, que ele fala: não se considere como justiça aquilo que é devido. Não se considere como caridade aquilo que é devido como justiça. Um prefeito que alimenta o povo não faz mais do que a obrigação dele. Mas aquele dia que você resolveu comprar uma quentinha para um miserável, ajudou um pobre a comprar 1 litro de um leite, ali você fez caridade. Bernardo, mas não é justiça socorrer os necessitados? Sim. Mas não é propriamente o seu papel social. Seu papel social é cobrar que as autoridades façam isso. O seu papel social é escolher autoridades comprometidas com a vida e com a dignidade humana, com a proteção dos povos originários e das pessoas que têm a sua vida ou a sua dignidade arriscada. Hoje, por exemplo, é defender a lei contra a misoginia, é dizer não à redução da maioridade penal, é buscar a escala 5x2, é garantir um justo salário, é garantir terra, teto e trabalho para toda a população. Eu sei que muitos acham que isso são pautas políticas. Se você entender política como a arte de garantir o bem comum a todas as pessoas, a justa distribuição dos bens, isso é política. Não tem problema nenhum. Não confunda política com eleição, com politicagem. Mas, acima de tudo, lembre-se, para você ser família, para você fazer parte da família de Deus, para você ser parente de Jesus, você tem que agir como o Senhor nos ensinou e buscar o mundo que Ele nos ensinou a buscar. O desafio é grande, mas eu garanto que vale a pena, porque no fim a gente vai chegar na terra sem males. Amém? Bom, hoje acabei às 8 horas. Essa foi a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã é dia de Maria Madalena, a gente se vê. Amanhã vai ser um dia muito bom para mim, porque eu gosto muito de Maria Madalena. Sou devoto dela. E é interessante porque ontem eu falei por uma fé simples. E eu acho que Maria Madalena tinha uma fé simples. Interessante, né? Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Martinho de Lima. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Amanhã, 19h30, tem live e a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.